No vídeo de hoje, descubra a história intrigante de uma família corajosa e uma cidade assombrada pelo desconhecido. Quando o luar revela uma criatura sinistra, a pacata São Luís do Paraitinga mergulha em um pesadelo sombrio. Animais desaparecem, uivos arrepiantes ecoam pela noite e o medo se espalha. Em meio a esse cenário de suspense, uma família luta para proteger seus filhos enquanto a cidade clama por uma solução. Prepare-se para uma trama de suspense, coragem e esperança que desafiará seus limites emocionais e mostrará que, mesmo nas trevas, a luz da união pode vencer. Assista até o final, e mergulhe nessa história arrepiante, com um final surpreendente. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Em 1978, na pitoresca cidade de São Luís do Paraitinga, localizada no interior de São Paulo, morava a família Lima. Essa família era composta por um casal amoroso e seus 3 filhos adoráveis. O marido, chamado Pedro, possuía um pequeno comércio no centro da cidade, onde vendia produtos artesanais. Sua esposa, Ana, trabalhava com turismo e tinha o dom de contar histórias fascinantes sobre a região. A família vivia em uma casa pequena mais aconchegante, próxima ao centro da cidade. Todos os dias, Pedro acordava cedo para cuidar de seu comércio, enquanto Ana preparava o café da manhã para os filhos e organizava a casa. Os filhos, João, Maria e Lucas, eram crianças muito ativas e cheias de curiosidade sobre o mundo ao seu redor. São Luís do Paraitinga era conhecida por sua rica cultura e tradições. A cidade era famosa por suas festas populares, como o Carnaval de Marchinhas e a Festa do Divino. Pedro e Ana sempre incentivaram seus filhos a participarem dessas celebrações, pois acreditavam que era importante manter viva a cultura local. Enquanto isso, Ana estava prestes a dar à luz ao 4º filho da família. A gravidez trouxe muita emoção e expectativa para todos. Pedro e os filhos estavam ansiosos para conhecer o novo membro da família e ajudavam Ana em tudo o que precisava. O comércio de Pedro estava indo muito bem, graças ao seu trabalho árduo e à qualidade dos produtos que vendia. Ele se sentia grato por ter a oportunidade de sustentar sua família e proporcionar uma vida confortável para todos. No dia em que Ana entrou em trabalho de parto, a família estava cheia de felicidade e nervosismo. Pedro levou Ana ao hospital enquanto os avós cuidavam das crianças em casa. O nascimento do bebê foi um momento emocionante e todos estavam radiantes com a chegada do novo integrante da família. Quando Pedro e Ana voltaram para casa com o bebê, foram recebidos com muita alegria pelos filhos. João, Maria e Lucas estavam encantados com o irmãozinho Mateus, e prometeram cuidar dele com todo o carinho do mundo. Diante de toda a correria diária da família, Pedro e Ana perceberam que precisavam de um apoio extra, para cuidar dos filhos e ajudar nas tarefas domésticas. Foi então que surgiu a ideia de contratar uma babá. Coincidentemente, a funcionária de Pedro indicou uma senhora chamada Dona Lúcia, uma solteirona, que havia nascido e vivido a vida toda, na cidade de São Luís do Paraitinga. Dona Lúcia, com seus quase 55 anos, era uma mulher amorosa e cheia de histórias para contar. Ela aceitou prontamente a proposta de trabalhar como babá para das crianças, e logo se tornou parte integrante da família. Sua presença trazia tranquilidade aos pais, sabendo que seus filhos estavam bem cuidados. Dona Lúcia tinha uma conexão especial com as crianças. Ela era paciente, carinhosa e sempre tinha uma atividade divertida planejada para eles. A cada tarde, ela levava João, Maria, Lucas e o recém-chegado Mateus, para explorar os encantos da cidade. Passeavam pelos parques, visitavam o rio que cortava a cidade e até mesmo faziam piqueniques em meio à natureza exuberante. Lucinha, como era chamada, não era uma solteirona à toa,
ela carregava consigo um segredo assustador que nem mesmo a sua família sabia. Ela sempre foi uma mulher muito reservada, nunca quis saber de arrumar um namorado ou marido. Normalmente ela se recolhia cedo e se trancava dentro da sua casa, que ficava próximo à área rural da cidade. A família também se beneficiava da presença de Dona Lúcia em casa. Ela ajudava Ana nas tarefas domésticas, garantindo que tudo estivesse organizado e em ordem. Pedro, por sua vez, estava grato por ter alguém de confiança cuidando de seus tesouros mais preciosos enquanto ele se dedicava ao comércio. Com o tempo, Dona Lúcia se tornou uma figura indispensável na vida da família. Ela compartilhava suas experiências de vida, transmitia valores e ensinamentos às crianças, que a admiravam profundamente. Seus conhecimentos sobre a história e cultura local enriqueciam as conversas à mesa de jantar, tornando as refeições momentos ainda mais especiais. Em algumas noites, especialmente durante a lua cheia, uma atmosfera sombria tomava conta da pacata cidade de São Luís do Paraitinga. Um ar de mistério e inquietação pairava pelos bairros, deixando os moradores em estado de alerta. Uivos arrepiantes ecoavam pela noite, causando calafrios na espinha de quem os ouvia. Relatos de animais desaparecidos sem deixar qualquer rastro, se tornaram cada vez mais comuns, gerando preocupação e medo na população. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo ou o que era responsável por esses acontecimentos perturbadores. Os habitantes de São Luís do Paraitinga se reuniam nas praças e nas conversas nas calçadas, tentando encontrar respostas para o inexplicável. Teorias e lendas urbanas surgiam, alimentando ainda mais a atmosfera de suspense e incerteza. Em uma noite chuvosa de lua cheia, quando a cidade já estava envolta em uma tensão quase palpável, aconteceu um avistamento aterrorizante. Um animal alto e peludo foi avistado no alto de uma planície, próximo à casa de Lucinha, a babá da família Lima. Era uma criatura desconhecida, com olhos brilhantes e presas afiadas. No dia seguinte, o horror se materializou. Na propriedade do prefeito, foram encontrados uma vaca e várias galinhas brutalmente mortas, com sinais de ataque selvagem. O pânico se espalhou pela cidade como fogo, e os moradores temiam pelo que mais poderia acontecer. A situação estava fora de controle e todos se sentiam vulneráveis diante da ameaça desconhecida. A população exigia respostas das autoridades locais, que estavam igualmente perplexas e em choque, com os eventos sinistros que ocorriam. As ruas estavam desertas à noite, as casas trancadas, e uma atmosfera de desconfiança pairava sobre todos. A cidade se uniu em busca de uma solução para aquela situação assustadora que ameaçava suas vidas e seu sossego. Enquanto isso, a família Lima, assim como os demais moradores, vivia em constante medo. Pedro e Ana se preocupavam com a segurança de seus filhos, especialmente porque a criatura havia sido avistada tão perto da casa de sua babá. Eles trancavam todas as portas e janelas, mantinham as crianças por perto e rezavam para que tudo aquilo acabasse. Os dias se passaram e a tensão crescia. A cidade estava mergulhada no medo e na incerteza, sem saber quando ou onde a próxima tragédia aconteceria. A criatura continuava solta, espalhando terror por onde passava. O que quer que fosse, era implacável e parecia impossível de ser detido. São Luís do Paraitinga estava à beira do colapso. A tranquilidade e alegria que antes preenchiam as ruas agora eram substituídas por um temor constante. A cidade clamava por uma solução, ansiando pela volta da paz que haviam conhecido por tanto tempo. Na próxima noite de lua cheia, a cidade mergulhou em um pânico ainda maior. Os moradores se questionavam incessantemente: será que a criatura voltará hoje? Mais animais serão mortos? E desta vez, atacará seres humanos? Essas dúvidas ecoavam pelas ruas, deixando todos em constante apreensão. A brutalidade da criatura naquela noite foi além de qualquer imaginação. Ela perambulou pela cidade, atravessando os bairros com uma sede de sangue assustadora. Cães uivavam e latiam incessantemente, como se pressentissem a presença do mal que se aproximava.
Vários animais foram encontrados mortos, vítimas do ataque feroz. As autoridades, diante dessa situação terrível, iniciaram uma busca intensiva, uma verdadeira varredura pela cidade, na esperança de encontrar e deter a criatura. Cada morador vivia em alerta, trancando-se em suas casas, temendo ser o próximo alvo daquele ser monstruoso. Durante a busca, um morador corajoso confirmou que todos suspeitavam secretamente, aquela criatura era um lobisomem. O terror se instalou de vez na cidade. Agora, não era apenas uma ameaça desconhecida, mas algo proveniente de lendas e mitos, que ganhava vida diante dos olhos assustados dos moradores. O clima de tensão e desconfiança era quase palpável. A cada noite de lua cheia, a cidade se transformava em um lugar tomado pelo medo. Os moradores evitavam sair de suas casas, mantinham-se em grupos para se proteger e não se aventuravam nas ruas após o anoitecer. Enquanto isso, a família vivia sob constante angústia. Pedro e Ana temiam pela segurança de seus filhos, mantendo-os os mais protegidos possível, dentro de casa. Eles buscavam informações sobre como enfrentar a ameaça do lobisomem, ansiando por uma solução que trouxesse a paz de volta à cidade. As noites de lua cheia se tornaram ainda mais terríveis. O som dos uivos do lobisomem ecoava pela cidade, ecoando como um aviso sinistro. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pela fraca luz das lanternas dos moradores que ousavam sair para tarefas essenciais. A luta contra o lobisomem se tornou uma prioridade para as autoridades. Caçadores especializados foram chamados, armadilhas foram montadas e toques de recolher foram impostos. A cidade se mobilizou, unindo esforços para enfrentar o mal que assombrava seus sonhos e ameaçava as suas vidas. Entretanto, o lobisomem era astuto e elusivo, evitando as armadilhas e escapando daqueles que se aventuravam a enfrentá-lo. O medo e o desespero cresciam à medida que o tempo passava, e a incerteza pairava sobre São Luís do Paraitinga. Foi quando um grupo de caçadores muito experientes estavam preparados para achar e caçar aquela criatura, e na noite seguinte, colocaram o plano em prática, rastrearam minuciosamente todos os locais que a criatura havia estado e chegaram a um padrão de ataque da fera. Com isso puderam prever onde o lobisomem estaria na sua próxima lua cheia. Quando chegou essa noite, a caçada começou e o lobisomem apareceu, enfrentando um a um. Parecia que ninguém era páreo para ele, até que um caçador especialista em tiros a longa distância, deu um tiro certeiro e atingiu o lobisomem em cheio. A criatura soltou um uivo agonizante, caindo de joelhos no chão. Os caçadores, embora exaustos, se aproximaram cautelosamente para garantir que o monstro estava realmente derrotado. A cidade inteira ouviu o alvoroço da batalha e os rumores rapidamente se espalharam. Os moradores saíram de suas casas, ainda temerosos, mas ansiosos por confirmar o fim do reinado de terror. Ao verem o lobisomem abatido, uma sensação de alívio e gratidão tomou conta de todos. Finalmente, poderiam retomar suas vidas sem o medo constante que os assombrava, mas ao checarem a criatura morta, tiveram um choque que marcou a cidade para sempre. O lobisomem era uma mulher, aparentemente idosa. Quando viraram o corpo de barriga para cima, todos puderam ver que a Dona Lucinha, na verdade, era aquela criatura. Como pôde uma mulher tão simpática e tão prestativa? Ninguém tinha nada para falar dela, e na verdade ela era a criatura que aterrorizava a todos. Quando a notícia chegou na casa da família Lima, todos caíram no choro, pois apesar dela ser aquele monstro, para eles era como se fosse da família. As crianças choravam sem parar. Os caçadores, heróis improváveis, foram recebidos como salvadores. A cidade os homenageou, agradecendo-lhes por libertá-los do flagelo que assolava São Luís do Paraitinga. O prefeito organizou uma cerimônia para honrar sua bravura e coragem, reconhecendo o papel vital que desempenharam na proteção da comunidade. Dona Lucinha teve um enterro respeitoso e acompanhado por muitas pessoas que conviviam com ela. Ainda era inaceitável para todos aquela situação. Apesar do terror que ela levou à cidade, nunca matou um ser humano sequer, apenas se alimentava dos animais.
Mas aquelas noites de terror haviam acabado para sempre na cidade com a morte dela. Pelo menos era o que todos achavam. Após o episódio, a cidade passou por um período de recuperação e reconstrução. A tranquilidade começou a retornar lentamente, e as noites de lua cheia deixaram de ser motivo de apreensão. As famílias voltaram a se sentir seguras, as crianças puderam brincar livremente pelas ruas e a rotina voltou ao seu curso normal. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento a Francisco, morador antigo da cidade de São Luís do Paraitinga e inscrito no canal, pela confiança em compartilhar este relato aterrorizante conosco. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou, que eu irei ler um por um. Muito obrigado e até o próximo vídeo.